Durante todo o século I, as pessoas da igreja percebiam como escritura, toda vida que você lê a palavra escritura no Novo Testamento, está se referindo ao Antigo Testamento, que era a escritura que eles tinham. Porque o cânon do Novo Testamento, ele só vai ser fechado muito tempo depois. Então não havia o que nós hoje chamamos de Novo Testamento nessa época, certo? Por quê? Porque o Novo Testamento estava sendo escrito, certo? E então, à medida em que as cartas vão sendo copiadas e distribuídas para outras igrejas, e as igrejas começam a fazer compilações das cartas e dos evangelhos que eles vão tendo conhecimento, é que se vai formando o cânon do Novo Testamento. Então, o cânon do Novo Testamento, efetivamente, ele só se fecha no século IV, certo? Em 300 e alguma coisa, quando Atanásio vai ser o primeiro a fechar os 27 livros do Novo Testamento. Antes disso, houve algumas listas de livros aceitos, inclusive a primeira lista de livros foi feita por um herege chamado Márcion. Aí a igreja disse, não, peraí, esse camarada aí está inventando coisa, vamos fazer. Aí resolveram fazer alguma coisa mais definitiva. Então é interessante que já no século II, veja que o cânon só foi fechado no século IV, e já no século II, a carta aos Efésios já estava reconhecida como escritura, certo? Então isso é uma coisa bem importante, e quem primeiro disse isso foi o bispo de Esmirna, que era uma cidade próxima a Éfeso, chamado Policarpo, um homem que foi discípulo de João. O martírio de Policarpo é um episódio muito conhecido na igreja, na história da igreja. Muito bem, quem foi que escreveu a Epístola aos Efésios? Nós aqui não vamos fazer discussões acerca desse assunto, porque nós vamos adotar a posição clássica da igreja de que foi Paulo que escreveu, como está reivindicado no primeiro versículo da epístola, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso, etc. Então, para nós, sem problema, desde o século I até o século XIX, certo? A autoria de Paulo foi inconteste, ninguém contestava e tal. Quando surge o liberalismo teológico, é que alguns estudiosos começam a fazer questionamentos, dizendo que não foi Paulo que escreveu, não sei o quê, mas as argumentações não são argumentações consistentes, e continuamos afirmando e aceitando a autoria paulina, certo? E quando é que foi que Paulo escreveu essa carta? Infelizmente, quando Paulo escreveu, ele nunca colocava nem a data, nem o lugar, né? Vocês não. Talvez aqui alguns eu, Baltazar, né? Acho que Adalgisa, né? A gente ainda, na nossa mocidade e tal, ainda já escrevemos carta, né? E aí a carta a gente sempre escrevia, botava o nome da cidade, né? No meu caso, eu estava em Fortaleza, tanto de tanto, aí escrevia carta. Mas naquela época não era esse costume. Então, aí sempre fica difícil da gente saber onde a carta foi escrita. Mas, como ele faz alusões à sua prisão, que estou em cadeias e tudo mais, não sei o quê. Então, a maioria dos estudiosos dizem que Paulo provavelmente escreveu essa carta em Roma, quando ele estava preso em Roma, a sua primeira prisão, porque Paulo foi preso 2 vezes em Roma. A primeira vez é aquela que
nós temos registrada no livro de Atos, né? É uma prisão em que ele passou uma temporada lá, 2 anos, depois ele foi libertado, certo? Continuou trabalhando mais alguns anos, né, na sua tarefa missionária, e depois ele foi preso novamente. Aí sim, nessa segunda prisão ele não sai mais, já não fica numa casa, como foi o caso desse caso aqui, né, que é a prisão que está relatada lá no livro de Atos, em que ele estava preso em prisão domiciliar. Então ele estava lá, uma casa alugada e tal, só tinha soldados junto dele. Mas a segunda prisão não, ele está na prisão de Mamertina, e aí dali ele só sai para ser decapitado, certo? Quem assistiu aquele filme Paulo, o Apóstolo, né? Apóstolo Paulo, Paulo o Apóstolo e tal, mostra já a segunda prisão, ele em Mamertina. E foi nessa prisão de Mamertina que ele escreve para Timóteo, já é uma outra ocasião. Muito bem, essa carta aos Efésios, ela tem uma característica que a diferencia de outras cartas paulinas, daí porque muitos estudiosos se indagam se essa carta não teria sido de fato uma carta circular. Quais as razões e quais as características dessa carta que a tornam diferente? Bom, em primeiro lugar, nós temos que foram encontrados manuscritos dessa carta que não consta o endereçamento, né, aos crentes, aos santos que em Éfeso, certo? Simplesmente tem. Então, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, né? Alguns manuscritos só diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Não tem que estão em Éfeso. E aí então, como existem esses manuscritos, né? Existem manuscritos que trazem aos que estão em Éfeso, e manuscritos que dizem só que não trazem esse que estão em Éfeso. Aí então os estudiosos, né, imaginam então que provavelmente deve ter sido uma carta circular, e que depois, né, chegando lá em Éfeso, na cópia que foi para Éfeso, foi colocado, na cópia que foi para outra cidade, foi colocado o nome da outra cidade, e assim foi. Então, muito provavelmente, uma carta que foi escrita para as igrejas daquela região ali de Éfeso, talvez Esmirna e outras cidades circunstantes, né? Uma outra característica: Paulo passou 3 anos em Éfeso. O livro de Atos nos diz que Paulo esteve 2 vezes em Éfeso. A primeira vez ele foi uma passagem rápida, mas da segunda vez ele passou 3 anos em Éfeso. E durante esse período, foi aquele período em que teve aquele tumulto no teatro, né? Que o povo ficou gritando: grande é a Árteme dos Efésios e tal, aquela coisa toda. Então, ele passou 3 anos, ele conhecia as pessoas da igreja, né? Conhecia as pessoas da igreja. No entanto, essa carta aos Efésios, ela tem uma característica que ela não faz nenhuma saudação pessoal. Todas as outras cartas ele faz, certo? Então, é possível que ele, passando 3 anos lá, não ia fazer nenhuma menção a pessoas que ele conhecia. E também, nas saudações finais, ele só cita uma pessoa, que é Tíquico, que é a pessoa que levou a carta. Então, por essas razões, muitos estudiosos dizem que a carta é uma carta circular, que não foi única e exclusivamente para Éfeso, mas para várias igrejas ali. Uma outra característica também é que a carta não trata de problemas específicos da igreja. Todas as outras cartas tratam dos problemas da igreja. É só ler
a carta aos Coríntios, né? E você vai ver quantos problemas a igreja de Corinto estava passando. Muito bem. E aí então, qual é a estrutura da carta aos Efésios? A carta aos Efésios, como basicamente todas as cartas de Paulo, ela é dividida em duas seções. A primeira seção é uma seção de exposição teológica, uma exposição doutrinária. Nessa carta vai do capítulo 1 ao capítulo 3. E a segunda seção é uma que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, ele trata sobre a ética cristã, como viver aquilo que foi ensinado na primeira parte da carta, certo? O gênero literário dessa carta, essa carta, ela se assemelha muito às cartas gregas e romanas, certo? Principalmente as cartas romanas, né, as cartas tinham essa estrutura: abertura, corpo e encerramento. Até hoje, né, quando você vai na escola, você aprende, quando vai fazer redação, né, que a redação tem que ter começo, meio e fim, né? Exatamente, abertura, corpo e encerramento, começo, meio e fim. Então, desde aquela época já existia essa perspectiva, certo? Muito bem. De que trata, assim, como é que Paulo inicia essa abertura, né? Ele começa se identificando, né? Normalmente as cartas gregas e romanas, principalmente as romanas, elas traziam o seguinte: a identificação do autor e a identificação dos destinatários. É por isso que ele começa: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos que estão em Corinto, aos santos e amados que estão na Galácia, aos santos e amados que estão em Colossos, e assim vai, toda vez tem, ele se apresentando, Paulo, aos que estão em, então, autor e destinatário. E aí tem também uma saudação inicial, certo? A saudação inicial de Paulo é normalmente graça e paz. E é uma modificação das cartas gregas e romanas, né? Normalmente as cartas gregas iniciavam com graça, né? Aí Paulo acrescenta graça e paz, certo? As cartas romanas começavam com, assim, uma saudação tipo saúde, alguma coisa assim, né? Então a de Paulo é um pouco maior. Além disso, Paulo faz a utilização de epítetos. O que é isso? Então ele faz utilização de epítetos, tipo assim, santos e amados, aí, né, ele aumenta mais esse negócio. Graça e paz aos santos e amados que estão em tal, não sei o que, ele utiliza esse tipo de coisa. O encerramento, ele faz saudações pessoais. No caso da igreja de Éfeso, não vai ter, mas todas as outras têm, inclusive a carta aos Romanos, que foi escrita para uma igreja que ele não conhecia, mas havia pessoas em Roma, as quais ele conheceu durante o seu trabalho missionário, ali em toda aquela região do Império Romano, e que na ocasião estavam vivendo em Roma, e aí ele saúda essas pessoas também. Muito bem, e no encerramento nós temos as saudações e temos o fecho, não é? Que é aquele, fazendo muitas vezes uma doxologia, exaltando ao Senhor, né? Ele às vezes faz uma pequena oração e tal. Então é o comum de Paulo aqui nesse. Muito bem, o corpo. Aqui é que temos a grande diferença, certo? Aqui nós temos a grande diferença entre as cartas paulinas e as cartas gregas e romanas, certo?
Normalmente, as cartas romanas eram bem sucintas, diretas. As cartas de Paulo, elas são bem mais extensas, ele trata de vários assuntos, então é só você olhar, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, são cartas bem longas, né, que ele trata de vários assuntos. Então, eu gostaria de ler para vocês, em Atos, no capítulo 23, versículos 25 a 30, nós temos um exemplo de uma carta romana, para vocês terem uma ideia de uma carta romana. Interessante, nós temos outras cartas também daqui, mas essa daqui é uma carta romana. Atos 23, diz assim: Cláudio Lísias é o autor, ao excelentíssimo governador Félix, destinatário. Veja, né? Saudações. Pronto. Aí a saudação é: este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que eu estava acusando, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Bom, acabou-se. Não é? Não teve nem porque normalmente eles pegavam, ao terminar, dizia saúde, pronto. Mas aí nem isso colocou. Veja como a carta romana, ela é sucinta, direta, diz o que tem que dizer e babau. Não fica, né, enrolando, fazendo 1001 circunlóquios e tudo mais. Né? É assertiva, pá. Já aí Paulo, ao contrário, faz as cartas paulinas, mesmo porque ele tinha um outro propósito, né? O propósito era ensinar a igreja sobre aquele determinado problema que ela estava passando, e então ele, obviamente, vai tratar de vários assuntos e vai ser uma carta bem mais longa, bem mais detalhada, certo? E mesmo porque nós sempre devemos ter isso em mente, que o Espírito Santo estava, obviamente, conduzindo a escrita para que ficasse registrada a fim de servir para a instrução não somente daquela igreja, naquele momento particular que a igreja estava passando, mas também servir como instrução para a igreja ao longo do tempo até a vinda do Senhor Jesus. Nós temos sempre ter isso em vista. Também nós temos que, especificamente, esta carta aos Efésios, ele é um tratado teológico, certo? Uma vez que ele não trata de problemas específicos da igreja de Éfeso, como foi dito, como nós já vimos anteriormente, né? Essa carta a semelhança de Romanos, é um tratado teológico, e ele vai tratar de vários assuntos, como nós vamos ver logo mais. Então ele vai abordar diversos assuntos nessa carta, certo? Nesse trabalho, vai servir. Então esse tratado teológico, ele está dividido em 3 partes. Instrução, que vai do capítulo 1, versículo 3, ao versículo 3, versículo 21, né? Parênese, que é uma exortação, que vai do capítulo 4, versículo 1, ao capítulo 6, versículo 20, e a recomendação, que é o final da carta, capítulo 6, versículos 21 e 22. Ok? Muito bem.
Então, já que nós estamos trabalhando nesse aspecto, a carta foi mandada para os Efésios também, né? Não só para os Efésios, mas também para os Efésios. Então, vamos ver alguma coisa acerca da cidade de Éfeso. Então, essa é uma representação, digamos assim, artística dessa época da cidade de Éfeso, né? Que era uma cidade muito grande na época. Ela era a terceira cidade do Império Romano, certo? Era a terceira cidade do Império Romano. Uma cidade apenas suplantada por Roma e Atenas. Da Ásia Menor, daquela parte oriental do Império, Éfeso era a maior cidade, certo? E era um entreposto comercial, porque ela estava justamente na passagem entre o Ocidente e o Oriente, certo? Então, a cidade, e era uma cidade muito importante, tinha vários templos, certo? Tinha várias construções importantes, mas vamos nos deter em duas. Primeiro, as que são citadas no Novo Testamento e eram as mais importantes da época, né? A primeira construção importantíssima na cidade de Éfeso era justamente o teatro. O teatro onde toda a cidade se reuniu para ficar, né, bradando lá, grande é a Diana dos Efésios. Então veja como é que eram os teatros gregos, porque Éfeso foi uma cidade, né, fundada pelos gregos muito antes de os romanos a conquistarem. Então vejam vocês, eles pegavam uma encosta da montanha, né, de um monte, e eles escavavam. Às vezes havia um anfiteatro natural, né, eles aproveitavam, e então eles faziam essas escadarias, né, e aí era justamente onde o pessoal se sentava, né? Aqui nós temos também aqui mais uma foto. Isso aqui é uma foto do teatro que ainda hoje existe, né? As ruínas de Éfeso e tal, porque Éfeso, devido a um terremoto e tal, ela acabou sendo destruída, foi soterrada e tudo mais, e depois, a partir do século XIX, com o surgimento de uma nova ciência chamada arqueologia, aí é que começa a haver escavações, né? É interessante, a arqueologia, ela vai trazer muitas informações importantes que confirmam os relatos bíblicos. Uma coisa interessante, quando surgiu o chamado racionalismo e o iluminismo no século XVIII, que é fruto do racionalismo, o racionalismo é mais antigo, é do século XVII, mas o iluminismo, ele é filho do racionalismo. Aí os iluministas diziam, a Bíblia não é verdadeira porque só conta mitos. Olha, fala de um tal de Nabucodonosor, fala de um tal de um povo chamado de Hitita. Nunca que se ouviu falar disso, desse pessoal. Só existe o registro desse povo aí na Bíblia. Por quê? Porque no século XVIII não existia arqueologia. A arqueologia só vai surgir no final do século XVIII e vai se desenvolver com maior força no século XIX e século XX em diante. Então, no século XVIII, na época dos iluministas, não se conhecia Babilônia, não se conhecia Nínive. Então, todos eles diziam que isso era tudo mito. Era tudo mito. No entanto, aí essas cidades foram sendo descobertas, né? Foram sendo descobertas. Babilônia foi descoberta, aí foi descoberta Nínive, a biblioteca de Assurbanipal e tal, e que agora falava desses povos todos. Descobriram os hititas. Da Arca de Noé. Exatamente. Então, várias coisas. Então, o Éfeso foi uma das cidades que foram escavadas, né, nessa época. O outro edifício muito importante, e aliás, é fundamental na vida de Éfeso,
era o templo de Ártemis, que os romanos chamavam de Diana. Então, você vai encontrar, por exemplo, na NVI, você vai encontrar falando do templo de Ártemis. Na Almeida Revista e Atualizada e na NAA, você vai encontrar o templo de Diana. É a mesma deusa, porque os romanos absorveram os deuses gregos, botaram outro nome, mas era o mesmo Deus. Então, no caso de Ártemis, botaram o nome de Diana. Então, aqui tem as representações artísticas desse grande templo, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo era esse templo de Diana, ou templo de Ártemis. Então, durante séculos, a vida em Éfeso girou em torno do templo de Ártemis, que era a principal deusa da cidade de Éfeso. Mas, além de Ártemis, havia também vários outros cultos, as chamadas religiões de mistério, certo? É interessante, que só divindades femininas, Ártemis, Cibele, que era uma deusa daquela região da Ásia Menor, que era da antiga Lídia, que antecedeu há muitos anos atrás, naquela região ali. Istar, que era uma deusa vinda da região da Mesopotâmia, certo? E Ísis, que era uma deusa do Egito. Então, Éfeso era um caldeirão assim de religiões várias. Obviamente que a de Ártemis era a mais importante, mas havia essas outras deusas aí também. E Éfeso se caracterizava também como um centro de prática de magia e artes mágicas. Inclusive, você vê no livro de Atos que quando as pessoas se convertiam ao cristianismo, eles queimavam os livros de magia que eles tinham, que eles utilizavam para fazer as artes mágicas, as magias, etc. Havia todo esse caldeirão de religioso ali na cidade de Éfeso. Daí porque Paulo passa 3 anos lá, e a partir de Éfeso, ele diz no livro de Atos, toda a província da Ásia conheceu o Evangelho. Porque a partir de Éfeso, Paulo, ele ensinava na chamada escola de Tirano, que não se sabe exatamente onde é hoje, mas as pessoas que eram catequizadas por Paulo ali, instruídas por Paulo, saíam e iam para outras cidades pregando o Evangelho também. Ou seja, era um centro irradiador. Então, esse sempre foi digamos, a estratégia de Paulo, ir para uma cidade polo, e a partir dessa cidade polo, os próprios crentes que se convertiam ali, saíam dali para outras cidades menores para pregar o Evangelho. Paulo sempre trabalhou nessa perspectiva. E aqui também nós temos mais uma representação da cidade de Éfeso. Éfeso, era a capital da província senatorial romana da Ásia e o maior centro comercial da Ásia Menor, certo? E a igreja de Éfeso era composta de judeus e de gentios. A grande maioria era de gentios. Dentre esses gentios, embora houvesse pessoas de outras nacionalidades, mas a grande maioria dos gentios eram gregos e romanos. E qual é o propósito dessa carta? O propósito da carta é falar do mistério da igreja. O mistério da igreja, certo? Nesse tratado teológico que é Carta aos Efésios,
ele vai tratar principalmente do mistério da igreja. O principal foco é falar sobre a igreja, a nova humanidade que Deus está criando em Cristo. É por isso que você vai encontrar em Efésios, dizendo que ele, em Cristo, ele destruiu o muro da separação, né, que separava gentios de judeus. Sabe o que é isso? Ele está fazendo uma alusão ao Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, ele era dividido entre o pátio dos gentios, aí vinha depois o pátio das mulheres, depois vinha o pátio dos homens, aí depois tinha o edifício, que era o templo propriamente dito, né? No qual só entravam os sacerdotes e o sumo sacerdote uma vez por ano. Entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres, existia um muro, uma mureta, assim, em torno de 1 metro de altura, certo? Que fazia a separação entre os gentios e os judeus. E tinha um aviso, esse aviso, inclusive, foi encontrado, né? Já foi encontrado um pedaço desse muro e que havia o aviso dizendo que se um gentio passasse daquele ponto, ele seria morto, seria executado, porque era proibido totalmente o gentio ultrapassar aquela barreira, aquele muro, que aí ele chama de o muro da inimizade, que foi destruído em Cristo. Cristo destruiu esse mundo, e agora essa nova humanidade que Deus havia começado lá com Abraão, e a partir de Abraão ele forma um povo, né? Agora esse povo, ele é bem maior, agora esse povo, inclusive, essa nova humanidade inclui judeus e gentios. E então é interessante, Paulo, essa carta, né, vários autores consideram que é o ápice da teologia paulina, e João Calvino a tinha como a sua carta predileta. A carta que ele mais gostava era a carta aos Efésios. Inclusive também aquele Russell Shedd, ele comenta que a carta predileta dele era Efésios, né? Russell Shedd, que já faleceu. Nessa carta, a igreja, essa nova humanidade, ela é apresentada como a noiva de Cristo, como um templo e como um organismo. Ele vai falar da igreja como o corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça, né? E assim, Efésios expõe o propósito divino em criar em Jesus Cristo uma nova sociedade que se destaca como um brilhante relevo contra o plano de fundo do velho mundo, né? E é interessante ver que desde a antiguidade, né, Deus preparou um povo, no caso Israel, com um propósito. Qual o propósito? Receber a revelação divina e preservar a linhagem da qual viria o Messias, certo? E aí, vindo o Messias revela justamente o mistério. Daí porque vocês vão ver, quando a gente estiver estudando a carta aos Efésios, quantas vezes a palavra mistério vai aparecer. Quantas vezes a palavra mistério vai aparecer. E qual é o mistério? O mistério é justamente esse. O Messias está formando uma nova humanidade. Essa nova humanidade se chama igreja. Foi por ela que Cristo morreu e a está santificando para apresentá-la como sua noiva pura, imaculada. Isso aí a gente vai encontrar no capítulo 5 de Efésios. Então, essa nova humanidade não tem mais esse caráter étnico, como era o caso lá de Israel, mas agora é uma comunidade de fé.
Daí porque a igreja, ela se baseia na unidade baseada no amor. Esse é o aspecto fundamental da igreja, a unidade baseada no amor. Daí nós vamos ver muitas vezes a carta de Efésios falando de unidade e falando de amor. O verbo amar e o substantivo amor aparecem 20 vezes nessa carta. 20 vezes vai aparecer o verbo amar e o substantivo amor, certo? E como é que a gente vai alcançar a unidade? Amando uns aos outros. E então ele apresenta as novas características dessa nova humanidade em Cristo. Vida em lugar de morte, união e reconciliação em lugar de divisão e alienação, amor e paz em lugar de ódio e contenda, combate ao mal em lugar de uma convivência pacífica com ele, padrões sadios de justiça em lugar de corrupção e de iniquidade. A teologia de Efésios, Efésios vai abordar vários pontos teológicos. Por exemplo, a paternidade de Deus, vai falar sobre cristologia, vai falar sobre pneumatologia, que seja, ele vai falar muito sobre o Espírito Santo, vai falar sobre soteriologia, né? Ele vai falar aqui sobre soteriologia, significa a doutrina da salvação. Muita gente não gosta, mas ele vai falar sobre predestinação, né? Mas paciência aos que não gostam, mas está na Bíblia, né? A gente ensina. Vai falar sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Aliás, a carta aos Efésios é a carta em que ele fala sobre a igreja. Não só a igreja em termos locais, mas a igreja em termos universais, né? A igreja como um todo, e falando, obviamente, também da igreja triunfante, igreja que já está nos céus. E vai falar também de reconciliação. Aí, como eu falei para vocês, muitas vezes vai aparecer a palavra mistério, né? Mistério. Isso é interessante porque, como eu falei para vocês anteriormente, em Éfeso havia muitas religiões de mistério, né? Muitas religiões de mistério. Ártemis, Cibele, Estar e Ísis, né? Mas o mistério é a igreja. Paulo vai dizer que o grande mistério é a igreja. Paulo vai falar de uma redenção cósmica, e a evidência dessa redenção cósmica, que essa redenção cósmica está acontecendo, é a igreja. Igreja, nova humanidade em Cristo, formada por pessoas que se despem do velho homem e se revestem do novo homem, né? A nova natureza, certo? Uma igreja que une gentios e judeus, né? Uma vez que o muro da inimizade foi derrubado, certo? Por meio da cruz, né? Um outro mistério que estava oculto, que agora está revelado, é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e participantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, né, durante milênios, os judeus acharam que só eles eram o povo de Deus. O mistério de que Deus estava preparando algo muito maior, muito mais abrangente, que a igreja vai englobar, como diz lá em Apocalipse, pessoas de toda raça, povo, língua e nação, né? Isso estava oculto, ainda era um mistério, mas agora está revelado na igreja. E a existência da igreja, a realidade da igreja, essa nova humanidade,
evidencia essa grande redenção cósmica que está acontecendo. Um outro ponto importante que é ressaltado na carta é que os cristãos vivem tanto em Cristo quanto no mundo secular, ou seja, tanto nos lugares celestiais quanto na terra. Então você vai ver muito essa questão de lugares celestiais, potestades e não sei o que e tal. Então, e isso obviamente traz essa tensão. Nós somos cidadãos do reino dos céus, mas somos também cidadãos aqui da terra. Então há sempre uma tensão, né? Somos salvos, mas ainda não completamente, certo? Então existe essa questão do já e o ainda não, né? Então essa questão toda está sendo trabalhada nessa carta aos Efésios. E uma coisa importante, aí ele vai, né, dizer como então essa nova humanidade deve agir, como ela deve praticar aquilo que aprendeu na instrução que Paulo deu, certo? Na segunda parte da carta, então, ele vai falar sobre a união, né, no capítulo 4, de 1 a 6, certo? Até a parte prática, a ética cristã, como a igreja deve viver, certo? Então é nessa parte que ele vai dizer, né, olha, antes vocês mentiam, agora não mentem mais. Antes vocês roubavam, agora, além de deixar de roubar, você tem que trabalhar e ser generoso ajudando a quem tem necessidade. E assim a coisa vai, né? Então, ele vai falar sobre a maturidade cristã, certo? No capítulo 4, do verso 7 ao 16, vai falar sobre a renovação da vida pessoal, que é justamente nessa parte em que ele vai dizer, né, não mintam mais uns aos outros, antes trabalhe para acudir ao necessitado, e assim a coisa vai andando, certo? Como viver no mundo secular, espelhando os valores do reino, né? Aí ele vai falar sobre a questão da sujeição nos relacionamentos. Aí vai falar, nessa sujeição aos relacionamentos, ele vai falar sobre os princípios que está no versículo 21 do capítulo 5, né? Aí vai falar sobre as relações entre marido e mulher, pais e filhos, escravos e senhores, certo? E aí vai falar sobre a fortaleza no conflito espiritual. Estamos numa guerra espiritual. Daí se você vai para uma guerra, você precisa ir preparado. Como é que o soldado ia para a guerra? Ele ia vestindo uma armadura. Aí então ele vai falar sobre a armadura de Deus, né? Capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé, as sandálias da salvação e as sandálias da preparação do evangelho da paz e tal. Então ele vai mostrar qual o equipamento que o crente deve ter para viver nesse mundo. E aí também ele vai falar sobre que isso só pode ser realizado se você for cheio do Espírito Santo, né? E o interessante, qual é a evidência de que se você está cheio do Espírito Santo? É você louvar a Deus, né? Porque logo depois que ele fala enchei-vos do Espírito e tal, aí ele ainda vai dizer louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, ok? Pois bem, então essa é a visão panorâmica da carta aos Efésios que nós vamos começar a explorar a partir do próximo domingo. Muito obrigado, meus queridos, e até mais.